Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Queridas ouvintes, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série O Resgate da Adoção, aqui do podcast Mães pela Graça. Eu sou a Geise, estou aqui com a minha irmã Jamine. Olá! E hoje nós estamos muito felizes, pois temos a honra de receber aqui presencialmente com a gente uma dupla de convidados maravilhosos, que são o nosso exemplo de vida. Yes, nossa referência. Isso, são os nossos pais. Sim, oi, digam um oizinho aí. Oi. Alô, Olá, prazer é pessoal. nosso. Que alegria ter vocês aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema que é tão especial para nossa família e que nós cremos que através do testemunho de vocês muitas famílias podem ser abençoadas e por isso nós resolvemos trazê-los aqui neste podcast hoje. Se apresentem, falem um pouquinho sobre vocês, para quem não conhece ainda. Olá, gente querida, eu sou Clarice Ebert, como a Geise já anunciou, sou mãe delas, e da Jamine e da Geise, e também do Jason, né? Temos 3 filhos abençoados, todos casados, e que já nos presentearam com 7? 7! A turminha está crescendo. Tá. Tem mais o 7º neto, a sétima Netinha, né? 7ª pessoinha linda e maravilhosa, que está a caminho. Estamos extremamente agraciados, nos sentindo felizes por isso. Sou psicóloga, terapeuta familiar, sou escritora, professora, tenho atuado também na clínica, né, do Instituto Filéu de Psicologia. Nesse tempo de pandemia, muitos atendimentos online, né? Tem sido uma grata experiência trabalhar nesse formato também. Que legal. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Cláudio Hernani Ebert. Eu sou teólogo, sou pastor. Na realidade, eu sou um pastor batista aqui da Igreja Batista do Bacaxeri, um dos 40 pastores, mas eu sou um pastor sem pasta, porque Clarice e eu temos um ministério maravilhoso desde 2015, que chama-se Ministério Vida Melhor. Nós trabalhamos juntos, viajando pelo Brasil, em algumas partes do mundo também, né, com o objetivo de falarmos sobre vida cristã familiar, sobre espiritualidade, sobre restauração e sobre liderança cristã, né? Então a gente ama esse ministério, né? Agora a pandemia deu uma freada legal. Sim. Fizemos muitas lives, a Clarice fez mais lives que eu, porque é psicóloga, né? E também sou escritor, também sou professor de faculdades, né? E é uma alegria hoje de manhã compartilhar com vocês nesse podcast. Ainda falando da nossa caminhada, né? Estamos casados há 40 anos. Yes! É uma jornada e tanto, né? A gente está mais tempo juntos do que antes de nos casarmos. E tem Que sido lindos. uma jornada de parceria, né? Que De bênção. crescimento, de Isso. aprendizado conjunto e, como o Cláudio já falou, de ministério também. Acho que eles vão ter que voltar para falar sobre vida de casados. Eu né? também acho, gente. Depois dê um feedback aí pra nós. Exato. Bom, como o nosso tema é a adoção, o resgate da adoção, e esse é um tema que, né, faz parte da vida de vocês também, a gente quer saber um pouco como que a ideia da adoção entrou na vida de vocês. Contem um pouco a nossa história, né? É a nossa história de vocês. É muito, muito linda essa história, eu acho, né? Sou suspeito, mas eu amo contar essa história, né? A gente, Clarice e eu, já tínhamos fechado conjuntamente que nós gostaríamos de ter um filho e uma filha.
biologicamente, e a terceira pessoa que entraria na nossa vida seria por meio da adoção. Isso já antes de casarmos. Exato. A gente já tinha esse propósito, esse projeto antes de casarmos. Falávamos até seguido sobre isso, né? Que a gente queria esse tipo de experiência na nossa vida e adotar uma criança que, naquela época, a gente achava que nós queríamos abençoar uma pessoa. Sim. Mas jamais imaginamos que certamente nós fomos mais abençoados do que abençoamos quando chegou na nossa vida essa princesa que está sentada aqui na minha frente, a nossa Jamine querida. Presente né? do Senhor na nossa Foi. família, né? Que coisa maravilhosa, um presente de Deus Vocês maravilhoso. é que são né? um presente. Agora vai virar um episódio melado daqui aqui, a pouco gente. eu vou chorar aqui. E esse é um tema que entrou nas nossas vidas, então, quando éramos namorados. Namorados. Né? Quando planejávamos alguma... Mais de 40 anos atrás. Mas É. quando a gente estava conversando sobre essa... Formação de família. Isso, sobre filhos, ter ou não ter, como que gostaríamos. E entrou esse tema de adoção já lá. E depois ele foi se constituindo como algo que era um sonho da família. A gente foi trabalhando isso na vida do Jason e da Geise. Muito bom. E eles dois abraçaram essa ideia também, então foi uma adoção em família, né? A família que adotou, não foi assim, Ficamos algo só empolgadíssimos. um projeto A gente- do Cláudio e isso da foi- Clarice, foi um projeto dos 4. Isso foi impressionante quando a gente olhava para a Geise e para o Geiso. A Geise tinha 7 anos de idade Isso. e o Geiso 9 anos. É. E aí a gente entendeu de Deus que era o momento de introduzir a outra figura, a outra pessoa na nossa família. E foi uma né? experiência incrível, a gente se sentiu em estado de graça. Né? Que lindo. A gente estava num presente culto, do céu. o culto lá em Blumenau, na igreja, que éramos pastores, Clarice e eu servíamos lá, né? Lotada a igreja no domingo à noite, né? Era uma multidão, né? E aí a gente declarou publicamente que a igreja orasse conosco, porque agora a gente tinha entendido que chegou o momento de nós adotarmos. Terminou o culto, uma senhorinha simpática, amada, com uma criança no colo, veio e disse assim: olha, lá na cidade de Itajaí tem uma menina que está numa casa de passagem lá e que já está disponível para adoção. Imediatamente, alguma coisa disse assim para mim: vamos lá conhecê-la, já. E aí começou um processo fantástico. Foi lindo, porque daí depois desse culto, que foi num domingo, né? Na segunda-feira já entramos em contato Telefônico. com a assistência social da cidade de Itajaí, onde ela estava, né, sendo cuidada no fórum e tudo mais. E eles nos passaram a lista de documentação que precisávamos ter para apresentar. Em mãos. E agendaram com a gente uma visita Na para a criança. Foi quinta-feira, muito rápido, assim. Gente, naquela... isso há 30 anos E- atrás. As é, coisas eram as coisas muito mudaram, diferentes. Muito diferente. Não, já era diferente, mas foi uma história diferente aquela situação, uma coisa sabe? excepcional. E foi agendaram já para quinta daquela semana. E Então, nós no fomos. domingo, a senhora falou com vocês. Na segunda ligamos Na para. segunda, vocês ligaram. E daí, na quinta, foram lá. Já tínhamos quinta agendado tarde. a visita. E Eu não lembrava desses detalhes, tá? Por isso que eu tô E foi perguntando. incrível porque foi tudo por meios legais, né? Não teve nenhum atalho aí. Não, Sim. eu vou E te naquela quinta-feira nós conhecemos a Nenê e já nos apaixonamos. Tinha 41 dias de vida. Ai, um pedico. E imediatamente nosso coração pulou pro coração dela e Estava deitada num bercinho, numa casa de passagens, digamos assim, uma casa que acolhia pessoas que estavam... em processo de adoção, né? Esperando pais Era adotivos. uma casa boa, uma casa rica, mas você, Jamine, estava num quartinho, num berço, e com aqueles olhos enormes que você tem, linda, Jabuticaba. séria. Quando os meus olhos olharam os teus olhos,
se apegou o coração, né? E aí já queríamos levar, mas ok. Então, eu tô toda emocionada aqui. A gente sabe que, né, precisa ter todo um processo, né? Eu disse imediatamente, o que você está fazendo aqui, minha filha? O que você está fazendo aqui? O coração já Aqui se não é teu apaixonou. lugar. E eu queria naquele dia te levar. E aí começou o Difícil processo. deixar, né? Aí Não, começou o processo. e foi, a gente retornou para o fórum, Aí fomos falar com o conversamos. promotor de justiça. Isso. Levou quase 2 horas para nos atender. Porque Mas estava no ao mesmo telefone. dia, né? No mesmo mesmo dia, dia. falamos com o juiz. Daí, no mesmo dia, o doutor Marco Aurélio, olha só que briga que foi isso, cara. Ele antipatizou conosco. Comigo, especialmente. O Eu acho juiz, que né? foi Você- meio estratégia Juiz. A dele. Geise estava junto, o Geiso estava junto, a Dinha e eu. Nós invadimos o gabinete do juiz, né? Sentados ousadia. na frente da escrivaninha dele. Sentados na frente. Ele nos recebeu, né? Sim. E aí ele começou a colocar empecilhos. Mas a questão da adoção não é bem assim, não. Assistente social tem que visitar e tal. Tá bom, eu vou levar ela hoje e mande as assistentes. Esse é o resgate que a gente tanto fala. É o resgate. Eu não poderia fazer nada se não fossem meus pais lutarem por mim. Isso. É E é isso. isso que a gente quer falar aqui, né? Muito Esse bacana. resgate, É. né? Eu Se não há acho- pessoas que lutem e vão Isso. atrás dessas crianças, que têm Intencionalmente. intencionalmente, eu ainda poderia estar lá, né? Se Sim, não fosse exatamente. Teria tido outro rumo à busca tua vida. Exatamente. E eu queria ressaltar essa parte que vocês falaram dos irmãos, que na nossa família, em todas as histórias que eu escutava sobre adoção, a Geise e o Jesus estavam incluídos, do desejo deles também. Ele, Nossa, muito eu Como forte. isso foi Muito importante forte. para o nosso relacionamento de irmãos. Muito. Isso Nossa. foi muito importante para não criar rusga Sim. ou, né, assim, Não, e nesse sentido, Jamile, diferenciação. Isso sempre foi muito na cabeça deles. Eles eram muito prontos. Aham. Muito. Pra esse assunto. nesses anos todos da tua idade, que você tem hoje 30 aí, 30. Fazer Vou 30. fazer Vai 30. Vai fazer 30. certo? Não, Um mês esqueceu. pouco. Nasceu dia Eu tinha que ver a 27. cara dela quando ela fala que vai fazer 30. A Jamile nasceu dia 27 de dezembro de 1991. É. E nesses anos todos, os 30 anos, nunca a Geise ou o Jason usaram o argumento de adoção. Nunca. Nunca, isso nunca, é muito nunca legal. mencionaram. Nunca falaram, nunca em brigas, Nunca, nada. Mas isso que vocês estão falando é muito verdade, assim, porque quando a gente brigava como irmãos, né? Que todos os irmãos brigam, né, gente? Sim, todas as É, famílias. e a gente, vocês sabem, né? Quando a gente tá nervoso, a gente fala coisas pra machucar outra pessoa, né? Nunca em nenhum momento passava pela nossa cabeça falar sobre isso como uma forma de ferir, dizer que é diferente, que, né? Nada, porque pra nós, o nosso coração sempre foi 100% igual. Igual. Nunca houve uma diferenciação, a gente sempre é irmã, né? Assim, é totalmente irmã, não existe uma diferença pra nós. Pra mim, assim, o Jason é irmão de um jeito, a Jamine é irmã de outro jeito. Nunca. Pra mim, sempre foi 100% minha irmã. Do momento que eu vi ela, eu tinha 7 aninhos, né? Acho que posso contar essa parte Lindo. da minha experiência também, né? Eu tava tão empolgada, eu queria tanto que fosse uma menina. Que eu queria uma irmãzinha, né, gente? E eu lembro que quando eu peguei ela no colo, assim, eu queria levar ela, era minha boneca naquele momento, né? E eu falava, é minha irmã, eu amo ela, é minha irmã. E no dia que a gente levou pra casa também, foi aquela loucura, né? Foi. Nossa. De todo mundo queria trocar fralda junto, todo mundo queria dar mamar junto, todo mundo queria fazer tudo junto, porque, né, fomos incluídos nesse processo todo, né? Então foi realmente uma experiência da família, né? Não só do exato. casal, assim, né? Quando nós chegamos lá em Itajaí, a gente insistiu em levar naquele dia mesmo. No fundo, a gente pensava que não ia conseguir, mas numa hora dessa eu fiquei tão... Assim, fiquei meio indignado com o juiz, né? E me levantei, bati na mesa e disse assim, por que esse empecilho tão grande? Para que essa burocracia tão grande? Sabendo que há milhões de pessoas a serem adotadas no Brasil, e aí quando a gente vai pelos fatos legais, pelas vias legais, e esses empecilhos começam a ser colocados, né? Aí o doutor Marco Aurélio se retraiu na cadeira, e disse, nossa, o senhor é um homem Decidido. decidido, né? Eu disse,
tem coisas que realmente indignam a gente, eu falei, né? Tá bom, então, eu vou assinar o termo de guarda. Nossa, no dia, gente. Vocês vão Pensem, levar hoje. que loucura. E daí a gente vai enviar assistente social para casa de vocês dentro de um tempo e tal. Podem fazer o que vocês quiserem, venham examinar nossa família. E aí eu também usei o argumento, né? Gente, nós estamos aqui como família inteira representando. Nós não somos traficantes de bebê. nós não vamos sequestrar, nós não vamos vender órgãos, nós não vamos... Simplesmente estamos testificando aqui que nós estamos levando a sério essa questão da adoção. Que ela é nossa e pronto. E ela é nossa filha, nós queremos ela como nossa filha. Eu não quero ir para casa sem levá-la junto hoje, eu falei para ele. Foi. E aí começou a saga. Tinha que passar em mercado, comprar fralda, comprar roupa. E foi incrível. Não esperava conhecer claro a filha naquele dia, né? Levar, né? Quando eu saí de Blumenau, eu não contava que eu ia levar a Jamine junto no mesmo dia para casa. Uhum. Mas daí na Porque hora a gente lá, sabe que não é assim. a gente sabe né? que não é assim, né? Não é Os normal. caminhos não são assim. Mas só para ter uma ideia, um ano depois da adoção, nós levamos a Jamine linda, linda, linda. Parruda. Nada Fofa disso, demais, bebê gente. lindo, 2 coqueirinhos na cabeça, um vestidinho cor-de-rosa, xadrezinho, e levamos para o fórum, Para o juiz ver. direto na sala do juiz. Ele olhou e disse, não é possível. Pegou ela no colo, foi por todas as salas do departamento do fórum, e aí a partir daquele dia nós ganhamos autorização para fazer o registro oficial. Na certidão de nascimento da nossa Jamine Tamira Ebert. Que é irrevogável, né? Irrevogável. Ai, coisa Filha linda. legítima agora, né? E foi ainda, né, voltando para aquele dia que a gente conheceu ela e que a gente insistentemente pleiteou a levar a Jamine naquele dia. Hoje a gente, retornando para essa história, esse momento da história, a gente percebe que o juiz ele usou aquela artimanha toda como uma estratégia. Acho que ele queria realmente saber se nós queríamos checar se a ele intenção ele estava foi ali muito mesmo. responsável. Uhum. Ele foi muito responsável. E, de repente, nós estávamos indo já naquela quinta-feira. Veja bem, no domingo à noite a gente pediu para a igreja orar, segunda-feira a gente ligou para agendar, e na quinta-feira a gente estava indo para casa com o bebezinho no colo. Isso não é de Coisa Deus? maravilhosa. Nossa, Foi caminho do incrível, Senhor. foi algo incrível, assim, né? E Aí domingo no culto, escuta essa. então, aí Uma chegando semana depois em já casa, chega na igreja com a criança. Exato, Oxi! e aí chegamos em casa, ligamos para algumas pessoas da igreja, e essas pessoas ligaram para outras pessoas da igreja, e foi o momento da igreja adotar a Jamine. Ai, que Coisa E aí a mais família linda tinha do adotado a mundo. igreja, e a igreja adotou a Jamine. Primeiro foi a família, depois foi a igreja. E a família, que eu digo a família nuclear, né? A inclusão dos avós ainda foi também um outro caminho interessante. capítulo. Mas aí, o que aconteceu? Daí, domingo, quando chegamos no culto, Gente do céu. a igreja acolheu a Jamine de uma forma tão maravilhosa que a gente percebeu naquela experiência o que é essa unidade, né? Essa comunhão das pessoas que Corpo se de reúnem Cristo, dentro né? de um E qual ambiente foi a de igreja. manifestação Né? disso aí? E aí, Pacote. as pessoas trouxeram presentes, e eu estava eu me lembro ainda dessa imagem até hoje. Eu estava sentada numa cadeira e ao redor era uma infinidade de sacolas, e sacolas e sacolas e Coisa sacolas. mais linda. E aí, veja, de pouco tempinho, de um dia para o outro, a nossa família que não estava preparada para ter um bebê tinha absolutamente de tudo que um bebê precisa. Tudo e um pouco mais. Berço. Para muito além, né? Muito além, muito além. Berço, Glória a Deus. banheira, roupas, tudo, enfim, né? Cadeirinha de bebê. É tudo. E foi muito lindo isso, né? Foi muito lindo de ver a igreja adotando. E o que eu queria também destacar, que a adoção foi mútua.
né, a gente percebeu que essa criança chamada Jamine, que nós nos apaixonamos naquele dia, ela também nos incluiu, ela também nos adotou. Ficou louca pela gente. É verdade. Então foi recíproco, um processo de adoção assim recíproco, é nós adotando ela nos adotando, e foi uma experiência muito gratificante. A gente percebe assim como isso é gerado no céu, né? No coração do nosso Senhor. É uma história escrita, né? Quando a Jamine foi gerada, né? Essa história já estava escrita. Sim. Esse plano do Senhor já estava, né? E a adoção realmente funciona como esse resgate planejado pelo Senhor, né? Verdade. Essa ligação de corações que o Senhor desenhou para a vida da nossa família, escolheu a nossa família de uma forma tão especial, né? Somos tão gratos. E como vocês já mencionaram o movimento da igreja, né? Quando a Já chegou, eu queria que vocês contassem aqui, tanto que o tema desse episódio é a igreja que adota, justamente porque o que aconteceu na vida da comunidade a partir da adoção da Jamine Incrível. é algo muito especial, muito bonito, né? Algo que a gente queria comentar nessa série do podcast com muita ênfase, que a igreja tem um papel importante no tema da adoção, né? Nesse universo da adoção. Então, é muito importante que, mesmo quem se sinta assim, eu não sou chamada para adotar, a adoção ainda faz parte da vida da igreja, né? Então, contem aí pra gente como que foi o movimento gerado na comunidade a partir dessa adoção. A gente percebeu quase que imediatamente que o exemplo é sempre forte, né? Que outras pessoas mais próximas a nós, meus colegas pastores, por exemplo, nós éramos 5 pastores e a gente trabalhava juntos bem intimamente. Tomávamos cafés juntos todos os dias, nós 5 pastores. E os 4 pastores foram influenciados também, né? E 3 deles adotaram também. Uau! Que legal. 3 deles meio que imediatamente adotaram uma criança. E aí também se espalhou para a igreja. Algumas famílias, né? Já tinha algumas famílias que eram adotivas. Sim. Nós temos até uma foto coletiva com todos os pais e filhos adotivos. É uma foto histórica linda. Vamos tentar linda. achar essa foto para colocar lá nos stories, né? Mais ou menos em torno de 50 Uau! 50 pessoas foram adotadas. Uau! Né, como uma espécie assim de sequência do que aconteceu com a nossa família, né? Eu conto essa história todinha em detalhes no livro que eu escrevi, Eu e Minha Família, né? Sim. Se vocês têm interesse, é só dar uma olhada lá lá também a Jamine, em uma partezinha lá, um dia ela escreveu, deu uma entrevista para uma revista chamada Lar Cristão, e do jeitinho dela, ela acho que tinha 7 anos de idade naquela época, ela mesma escreveu a história dela a partir do ponto de vista dela, né? Isso eu também transcrevi no livro. É muito bonitinha essa história, do jeitinho dela, né? E então, se você tem interesse, dá uma olhadinha lá, você vai amar essa história completa mesmo. Uhum. Eu acho isso tão especial, assim, na história da igreja, né? Da igreja local, daquela época, assim, porque o movimento começou ali, né? De muitas famílias começarem a ver a adoção de uma outra forma. Pelo exemplo de vocês, né? De fazer uma adoção, assim, toda pelos meios legais, né? E vendo isso realmente como um plano do Senhor para a vida daquela criança, né, como uma filha legítima, né, que veio pela via da adoção. E eu acho que esse tipo de influência é muito positiva dentro do meio cristão, né? A gente sabe que estatisticamente existem muitas crianças ainda que poderiam estar sendo criadas em família, e muita igreja no nosso país, né? E esse movimento poderia ser muito maior, né? Então, assim, essa influência de quem adota e pode realmente ensinar, né? Eu acho que isso que é bonito, né? Os testemunhos que a gente está ouvindo nessa série, né? Tanto no primeiro episódio da Já, como mãe também que adotou, do segundo episódio com a Amanda, que adotou e vai adotar mais, né? E agora com o testemunho de vocês, do movimento lindo que isso foi gerando, né? Dentro da igreja. Pensa, 50 famílias na mesma comunidade, né? E outra coisa que foi legal é que a Já cresceu, né? Nossa família inteira, né? Cresceu como isso de uma forma tão
normal, natural. Porque existiam outras famílias assim também. Não era uma coisa nossa, só nossa família passou por isso, né? Exatamente. Já tinha várias amigas que chegaram na família por meio da Sim. adoção também. E foi muito legal, né? Já tem várias amiguinhas da infância que são, Sim. né, foram Filhas adotadas. adotivas também, né? Então foi muito até bonito. esse assunto, né, de dizer assim, eu sou adotada, você é adotado também, a outro Aham. não é, então como uma coisa natural, normal. Aham. Não é uma diferença preconceituosa, não existiu isso naquele ambiente. A gente naquele sempre momento. falava, eu gostava muito que vocês falavam que cada filho chegou de uma forma na nossa família, né? Era Eu bonito sempre isso. amei isso, né? Que o Jason chegou por parto natural, eu cheguei através da cesárea e a Jamile chegou pelo parto do coração, né? Coisa mais linda. E cada um chegou de um jeito, mas são todos filhos. Todos né? filhos do mesmo Maravilhosos. jeito. E igual. essa forma de explicar, de contar, ela realmente cativa o coração das crianças, ajuda as crianças a entender, né, de que não existe uma diferença, né, que é tudo igual mesmo. Eu só queria acrescentar que eu aqui falei o nome do juiz, Dr. Marco Aurélio, mas eu quero terminar um testemunho positivo sobre isso. Ele tornou-se hoje o desembargador do estado de Santa Catarina. Então ele é uma pessoa muito influente lá também. E várias vezes eu indiquei ele como um dos que pode mediar o processo de adoção e facilitar os processos de adoção. E algumas pessoas o procuraram, e quando ouviam que eram indicados por mim, ele ouvia, ele dizia, o pastor Cláudio lá, então tá bom, vamos começar o processo, não sei o que, sabe? Que legal, imediatamente. sim. Então, ele tornou-se um grande aliado, Que grande bênção. amigo, sabe? Então, só para corrigir essa informação apenas, Sim, né? temos uma ótima recordação desse juiz, Muito né? Não temos nada maravilhosa. negativo Não, em só relação a bênção. ele, né? E em relação a... Bom, essa adoção aconteceu há quase 30 anos, né? Sim. Isso faz... as coisas mudaram muito desde então. E ainda hoje, né, a gente que está muito ligado ao universo da adoção, a gente ainda ouve algumas frases preconceituosas. Eu imagino que naquela época se ouvia ainda muito mais, né? Com menos informação que tinha, né? Então eu queria que vocês falassem assim pra gente, né? Se vocês ouviram, né, essas frases preconceituosas e como lidar com isso. Principalmente as famílias, assim, que querem adotar e têm medo desse preconceito, né? De sofrer esse preconceito. A nossa adoção foi uma adoção Interracial, né? Isso. Interracial. Então, Então, assim, às é vezes, visível isso que a criança foi adotada. Sim. Às vezes eu vejo algumas páginas no Instagram e tal que também tem esse tipo de adoção e como isso gera desconforto, né? Sim. Né? Na questão da cor da pele, por já perceberem que não é uma criança. Questões de preconceito racial. Tem muito isso também, né? Além da palavra adoção, né? Tem ainda essa questão da cor, enfim. Sim. Como é que vocês lidaram com isso na época, né? A gente, além de recebermos muita qualificação pelo ato da adoção, como a gente já falou, que a igreja toda acabou adotando a Jamine junto com a gente, nós tivemos, sim, episódios de pessoas que olharam com certo preconceito, porque isso está, de alguma forma, naturalizado na cultura, Sim. né? Então, na família mesmo, né, na família extensa, em que houveram algumas palavras, Comentários. né, alguns comentários inadequados, vamos dizer assim, bem inadequados, e a gente lidou com isso de uma forma que aquelas pessoas que apresentavam um preconceito assim aberto, a gente evitou mais o contato, o convívio, a gente limitou mais esse convívio. E depois também a gente percebeu no ambiente escolar algumas situações, né, com amiguinhos, é interessante como o preconceito racial se mostra na infância já, porque existe na sociedade, na cultura. Sim, vem dos pais, né? Vem dos pais e isso aparece. A criança é espontânea e acaba falando coisas que delatam, né, esse preconceito. Mas a gente sempre contornou, indo conversar com os professores, apresentar a situação que tinha ocorrido, e a gente
proteger, né? Promover uma proteção. A gente entendeu que o nosso cuidado também deveria ser nesse sentido, né? Muito importante, sempre muito atentos a isso. Sim. E sobre o preconceito da adoção em si mesmo, também ocorreu um episódio na escola. Uma professora da Jamine, Eu lembro. lembra muito bem disso, né? Fez uma pergunta para a Jamine. Você sabe que você tem outra mãe? Gente, Ai, totalmente despreparada sobre Mas uma Nossa, pessoa sim. despreparadíssima. Sim. E isso arrasou a Jamine. nossa. Ela veio chorando pro carro. Quer dizer, ela ficou calada, veio caladinha no carro, né? Sim. E, de repente, começou a chorar quando a mãe perguntou, né? Jamine, por que você está tão caladinha hoje? E ela abriu o choro, porque era uma criancinha, né? Sim. Uma menininha, bem novinha, dentro de uma escola de origem germânica. Só tinha cidade caucasiano toda. lá dentro. Nós morávamos Numa em cidade, Blumenau, né? Numa escola. E uma escola só de caucasianos. Sim. Talvez a Jamine fosse a única negra dentro da... Provavelmente, sim. Provavelmente, né? é. Mas tão linda sempre, né? Tão linda, né? E aí nós ficamos chocados com isso e fomos às vias de fato. Fizemos reunião com a diretora chamou a professora, alguns outros professores participaram da reunião e ela sofreu uma reprimenda. A diretora chegou a perguntar se nós queríamos que ela fosse demitida. Imagina. Aí a gente disse, não, por favor, não é esse tipo de via de fato que nós queremos chegar, né? Mas essa observação é importante que vocês façam. Né? Lindo. Que o que tem essa... na realidade, Jamine não tem duas mães. Ela tem uma genitora e tem uma mãe. Né? Mãe de verdade é essa senhora aqui chamada Clarice Ebert, aquela que é mãe de verdade da nossa filha. Né? A outra é uma progenitora. Então, só para deixar os pingos nos is, a gente bota... Olha, gente, Sim. e os meus pais, eles sempre foram muito afirmativos. E eu Muito. acho que isso na questão de quem é, né, assim, muito incisivos, afirmativos no questão, é nossa filha. E eu acho que quando a gente é filha adotiva e cresce com essa afirmação, vai criando uma 100%. segurança Sim. de pertencimento, né, de se sentir, né, pertencente à família. Então, mesmo com a família extensa, que às vezes queria fazer alguns comentários, né, preconceituosos ou na escola, o papel do meu pai e da minha mãe sempre foi muito de mediar a situação e reafirmar. Se houvesse toda a alguma proteção. dúvida dentro do meu coração de que eu não fosse filho, que eu teria uma outra história, né? Aquelas achando que tem uma história de novela por trás. Fica Às vezes imaginário cresce muito com essa fértil. imaginação, né? É. Não, a afirmação e a sinceridade, Sim. o papo aberto, né? De falar todas as dúvidas, né? Sempre. Sim. Isso foi gerando uma segurança, né? Não criando Sim. nenhuma... nada entre Não nós. deixou assim. lacunas, assim, né? justamente- Pra você imaginar, Isso. né? E sempre e aí, um papo justamente, aberto, né? De e conversar esse- sobre tudo. Isso. É o detalhe do que a Geise falou agora há pouco, né? Os 3 partos. Isso. Você ouviu essa história desde o teu berço. Sim. Desde que chegou. Desde que você chegou em casa. É. No primeiro dia você já ouviu essa história. O Jason é o nosso filho querido que nasceu de parto natural. A Geise é tua irmãzinha e filha nossa querida que nasceu de parto cesariana. E você, minha querida, você nasceu do parto do coração do teu pai, da tua mãe e de todos os teus irmãos também, né? Perfeito. E depois a gente usou isso até como uma metáfora, né? Os 3 tipos de parto, se aplicando aos 3 filhos, né? Que o parto natural, a gente traz o aspecto da naturalidade, do desejo de querer filhos. E isso é um processo natural em relação aos 3, incluindo a Jamine, que era adotiva, e a Geise, que era do parto cesáreo. Essa naturalidade, esse desejo gratuito de querermos os filhos. E a cesárea, a gente trouxe como uma reflexão metafórica de perceber que acontece uma diferença, uma ruptura, vamos dizer assim, entre o antes de ter filhos e o pós termos filhos, né? A nossa vida se modifica. A gente precisa fazer rearranjos, a gente precisa fazer o processo da inclusão
de cada filho que chega. E a adoção, a gente se aplica a todos os 3 também. Sim. Porque mesmo Acolhimento da alma. qualquer filho que chega, não importa por qual caminho, a adoção precisa acontecer, né? O coração precisa incluir, Perfeito. dar esse pertencimento, não importa se é natural, se é adotivo, a gente precisa incluir o filho na nossa vida, Quantos filhos acolher. biológicos não passam pelo Muitos. processo de adoção dentro da família? No caso de Muitos. aceitação e Sim. de pertencimento, né? Exatamente. Mas a metáfora também do parto cesárea, gente, o teu parto, é muito bonita essa metáfora, sabe por quê? Nós cortamos a barriga da mamãe para ter você entre nós. Sim. A vida nova entre nós. Ou seja, nós forçamos a tua chegada. Rompemos algo, né? Sim. Rompemos Nós algo. queríamos muito que você viesse. Sim, existe uma para ruptura nós, muito né? grande, né, nas nossas vidas quando uma criança chega. É totalmente diferente. Esse né? processo cirúrgico doloroso Exato. precisa Independente de acontecer, como independente de vem. como a criança Exato. chega. Se Isso. você não aceita a cirurgia, você não consegue, É. né, aquela coisa de o filho chega e você quer manter a vida como era, Não dá né? certo. Não dá certo. A ruptura precisa acontecer, o antes e o depois ali, né? Isso é muito importante mesmo. Se abrir para esse É. novo processo de incluir o filho na sua Sim, vida, né? sim. Até no meu livro eu escrevo que o filho, ele quando chega à nossa vida, ele precisa do colo físico, né? Ou seja, todo esse ambiente material do quarto, do berço, das fraldas e etc, etc. Mas muito além disso, ele precisa do colo da alma, né? Então não lindo. importa a via pela qual o filho chega. Todos eles, todo filho precisa desse colo da alma. Né? E esse foi um processo que a gente teve que aprender e nos abrimos para ele, né, Cláudio e Sim. eu e toda a nossa família também. E eu penso que muitas das nossas experiências positivas em relação à adoção se dão por essa via. Sim, e ainda falando um pouquinho sobre a questão dos comentários preconceituosos, uma coisa que ficou muito clara para mim, crescendo, é que era inadmissível falar certas coisas, pensar certas coisas, Isso. né? E como irmã, isso também foi importante, né? Assim, eu ouvia meus pais defendendo isso com uma intensidade, né? Assim, como é absurdo você querer falar qualquer coisa. Eu lembro Inaceitável. do pai ficando bem nervoso em algumas situações, assim, né? O jeitão do pai, assim, bem incisivo. E eu lembro, assim, que as pessoas foram rapidamente também aprendendo, né? As pessoas que conviviam com a gente ao Isso. nosso redor, rapidamente todo mundo foi aprendendo. Os limites foram Os limites, bem colocados. exatamente. Aqui na nossa família não falamos. Exato, né, não era uma temos coisa essa- tímida, né? Isso. Tipo assim, é melhor não falar, é tabu, é melhor, né, deixar pra lá, talvez ela nem escutou, deixa. Não, se alguém falasse, nem sei se a Jamile tinha escutado, mas o pai já fazia um negócio ali, a mãe já falava, porque assim, ficar evitando, fazendo de conta. Às vezes a criança pode crescer assim, as pessoas falavam, mas meus pais faziam de conta que não tinha ninguém falando nada. Não, Exato. Né? Então, assim, deixava claro, a pessoa falou, a pessoa vai ter que ser educada naquele momento, porque falou por ignorância, falou por maldade, e o papel das famílias é educar também, né? Assim, nós podemos educar a sociedade Isso. para ensinar as pessoas que estão na ignorância sobre isso, né? Aqui tem só um pequeno fator até meio pitoresco, que a gente não se tocava muito contra as piadas racistas. Sim. Mas quando a Jamine entrou na nossa vida, misericórdia, a gente logo começou a perceber, Aquilo mas começou a que ferir é a gente. isso? Sim, claro. Mas isso não é piada que se faz? Não é algo para se Entendeu? divertir. Isso não é Não para é se engraçado. divertir. Não é engraçado. É. Vamos parar de rir Entendeu? disso, vamos parar de falar. Coisa assim contra os negros, né? Meu Deus, a gente começou a ficar revoltado. Sim. Então, eu não admitia piadas mais nesse Sim, sentido, exato, né? não é engraçado, Não, não, não é engraçado, pode falar, né? não é uma coisinha de nada, é sério e ninguém vai falar perto da gente essas coisas. Eu lembro Isso muito- sempre foi muito claro para nós. Eu lembro que num aconselhamento que eu fiz com uma pessoa, anos depois já, que a pessoa veio dizer assim, olha, a minha filha quer casar com um negro. E eu estou muito revoltado. Nossa. Eu não aceito esse casamento. Gente, se vocês conhecessem meu pai, falar uma coisa dessas pro meu Falou pai. para tipo, mim no meu gabinete não pastoral. é muito sábio tá? falar isso pro pai. Falou no meu gabinete pastoral. Daí eu disse assim, escuta, você sabe que você está falando com o pai de uma negra?
A minha filha é negra. Não, eu conheço tua filha, capaz, mas é uma negra diferente. Não. É uma negra que parece branca. Gente, Isso é preconceito. Isso é racismo. fala preconceituosa. Isso é racismo. Isso é fala nojenta. Não é admissível isso. Não é admissível. E também essa coisa que a Geise falou de, às vezes, ficar quieto ou negar, isso também nunca aconteceu na nossa família. Porque chegou uma determinada época, né, fase da minha vida, em que o pai e a mãe tinham muito prazer em falar sobre esse assunto, né? Adoção, sempre esteve na nossa boca, Sim, né? Assim, nas nossas conversas dentro de as casa. nossas conversas, né? Então, isso foi muito legal também, crescer como assim, né? Falando disso naturalmente, sem Totalmente tabus, isso. né? Sim, exato. Sem tabus. Uhum. Então, gente, vocês poderiam deixar para nós aí, para as famílias que têm esse desejo de adotar, estão com cheios aí de dúvidas, né? Alguma palavra de encorajamento para essas famílias? Bom, eu penso que é um caminho muito individual, muito pessoal, né? A gente pode estimular, a gente pode sugerir, a gente pode contar a nossa história, que foi uma história positiva de adoção, mas na hora de realmente partir para esse processo, precisa questionar muito bem o seu desejo, a sua caminhada, a sua jornada, porque é muito pessoal isso, né? E é sério. É irreversível. É um caminho sério, né? Assim como qualquer outro filho. A gente não deve ter filhos se você não quer ter os filhos, não quer cuidar. Tem que assumir uma responsabilidade muito grande, né? E a adoção também não é ir lá olhar a criança como se vai numa loja para escolher um brinquedo, né? E aí eu levo para casa, se eu não gostar eu devolvo. Não, é um ser humano que merece respeito e muita dignidade. E o processo de adoção tem que estar totalmente permeado por essa ótica, né? Então, é muito pessoal isso, mas eu estimulo muito. As dúvidas vêm, às vezes dúvidas do tipo, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Não é muito difícil, é muito pesado. Assim como a gente no processo de pai e mãe, a gente tem muitas dúvidas, né? E no momento da adoção não é diferente. Mas é um caminho de aprendizado. Assim como nasce um pai e uma mãe quando nasce um filho, também quando alguém nasce na vida da gente pela adoção, é o mesmo processo. A gente nasce junto como pai e mãe nessa nova jornada e é um caminho de aprendizado constante e contínuo. A gente vai decifrando na jornada essa interação, esse manejo, né, esse cuidado, essa inclusão, ela vai sendo trabalhada dentro de um processo. Isso é maravilhoso. Sim. Posto isso, eu gostaria de incentivar demais um coração parecido com o coração de Deus. Amém. Se Deus não fosse um pai adotivo, que tivesse um coração de adoção, nós não seríamos salvos. Se Deus não tivesse planejado incluir na família dele uma multidão de filhos por adoção através de Jesus Cristo, filho dele, nós não seríamos salvos. Se Deus não tivesse pago um alto preço pela nossa adoção, nós não teríamos sido salvos. Então, evidentemente, a Clarice está muito certa sobre a adoção. Cautela, né? A adoção humana não é adoção divina, tá? Nesse sentido, né? A gente tem que botar as coisas no seu devido lugar, né? Sim. Mas o processo é parecido. Sim. Aquele que vai adotar tem que ter o coração parecido com o de Deus. Aquele que vai adotar. Ele precisa decidir pagar um preço. O preço de introduzir mais uma pessoa na vida, na família, com todas as responsabilidades que isso acarreta, né? Isso acarreta um monte de novos caminhos, novas responsabilidades, novas despesas. A gente não fazia esse cálculo, para dizer bem a verdade. Eu nunca fiz, né? Porque eu sou um pouco mais impetuoso, a gente foi fazendo, né? E Deus deu todas as condições. Foi perfeito, foi perfeito. Esse foi um caminho da adoção perfeita, né? Que eu considero. Agora,
Tem outros caminhos, às vezes, dificultosos, né? Que são um pouco mais complicados, mas nunca é problema da criança adotada ou da pessoa adotada. Sim. É o problema do sistema familiar que tem alguma coisa aí que complica na adoção. Sim. A adoção, uma criança, ela sempre será uma filha, um filho, 100% filho-filha, desde que o sistema inteiro consiga introduzir essa criança no seu seio, né? Uau. No seu meio. Amém. Uau, que mensagem linda para encerrar aqui o nosso tempo juntos, esse episódio tão especial para nós. Eu acho que a gente poderia ficar mais umas 2 ou 3 horas aqui falando sobre tantas coisas que a gente tem para aprender com vocês e que a adoção, né, gera no nosso coração, metáforas e tudo mais que vocês têm para nos ensinar com tanta sabedoria. Mas o nosso tempo precisa encerrar, né? Nós temos um compromisso aí com as nossas ouvintes mães. E nós gostaríamos, antes de deixar vocês ir, que vocês nos falassem para as nossas ouvintes onde elas podem encontrá-los, para saber mais de vocês, aprender mais com vocês, onde que vocês estão. Eu acho que muito fácil, né? Encontrar pelo Instagram. Sim. O Instagram, o meu é bem simples, @Clarice Ebert, assim como fala, escreve meu nome. No link da bio tem outros links que vão direcionar para os lugares onde estou na internet. Tenho algumas colunas para as quais eu escrevo textos, também textos sobre família, sobre espiritualidade. Onde tem também o nosso site, Ministério Vida Melhor, também tem um link que direciona para lá, também o meu site da psicologia. Então é muito fácil. Acessar o Instagram, vai encontrar os lugares onde estou na internet. Também os contatos, né? Se quiser entrar em contato, tem lá telefone, e-mail, bem Muita fácil. riqueza por lá, hein? Sigam lá, @Clarice Ebert. A gente vai deixar tudo na descrição também para vocês poderem ler depois. E você, pai? Cláudio Hernani Ebert, como se escreve completinho no Instagram também. Tem alguma coisa na bio também, né? E a nossa página, www.ministeriovidamelhor.com.br. .com, desculpa, BR já não tem mais. www.ministeriovidamelhor.com. Lá nós temos vários artigos, né? No nosso blog do site mesmo, né? E tem todas as descrições do que nós fazemos, do que nós propomos, os cursos que realizamos, as palestras e congressos que ministramos, como entrar em contato, como solicitar algum trabalho nas igrejas, nas comunidades, nas escolas, em qualquer instituição, tá lá o caminho, né? Muito bom, gente. Então acessem lá, sigam eles para aprender com tanta sabedoria e experiência de vida que eles têm. É isso então, minhas queridas. Muito obrigada por estarem conosco mais uma semana. Obrigada, pessoal. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio da nossa série O Resgate da Adoção e vocês não vão querer perder. É isso aí. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.